Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre a mágoa no coração. Revelações de Deus que estão ligadas, sabia? Tem sentimentos que precedem a mágoa. Você pode não ter mágoa, mas esse sentimento, se você não cuidar, pode causar um sentimento de mágoa. Vamos falar tudo sobre isso aqui agora. É um prazer, uma alegria estar aqui com cada um de vocês e que Deus venha falar e te ajudar. Aqui em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que significa todas as coisas? A gente vive em meio a injustiças, corrupção, mentiras, traições, suicídio, mortes, maldade. Você talvez um dia foi enganado na vida sentimental, confiou em alguém e a pessoa te traiu, te trocou, ou então num trabalho você fazia algum serviço e um empregado fez algo para te tirar você do cargo e você perdeu o emprego. Talvez você já passou por isso, patrão ou empregado. Na vida, todo mundo já passou por situações de ser enganado, de ser caluniado, ou alguém falar mal de você, mas Jesus fala que nada disso é maior. De tudo, o mais enganoso é o coração, e perverso, quem o conhecerá? Sabe o que significa isso? Que os nossos sentimentos, eles podem ser perigosos. Nenhuma traição começa da noite para o dia. Primeiro a pessoa olha, deseja, o sentimento gera e vem a traição. Em Provérbios fala que assim como o inferno não se farta, assim são nossos olhos. Eles nunca se saciam, eles nunca se fartam. Quanto mais tem, mais quer. Certa vez tem uma história da mulher que sempre olhava para a vizinha. Ela sempre olhava para a vizinha e falava para o marido que amava a vizinha, por isso que vigiava ela. E falava assim: olha, amor, essa vizinha é muito porca. Olha lá, todo dia a sopa dela tá suja. Mulher, deixa isso para lá. Vamos preocupar com a nossa vida, já basta nossos problemas, vamos preocupar com a vida de mais alguém? Não, é porque eu gosto dela. Aí eu gosto de ver o que ela faz. Ah lá, amor, nossa, essa mulher é muito porca, as roupas só vivem suja. Então, certo dia, o marido falou assim: nossa, amor, olha só, hoje, finalmente, as roupas dela tá limpa. E também a esposa falou: é verdade, olha que milagre. Oh, e também a nossa janela, amor. Olha só, que milagre. Pela primeira vez também ela tá limpa. Em outras palavras, sabe o que fazia aquela situação? A janela suja da vizinha. Aquela janela suja da esposa fazia com que a vizinha parecesse que estava suja, mas não era. A esposa que não era limpa, a esposa que não era organizada. A esposa olhava para a vizinha, mas a sua própria janela estava suja. E ela achava que as roupas estavam sujas. Sabe o que é isso? Mágoa no coração. Porque ela não gostava daquela mulher. Vigiava, falava, brigava, se incomodava com ela. Eram sentimentos que mostravam uma mágoa no coração. A Bíblia fala muito sobre o nosso coração. E sabia que a mágoa no coração é o espelho da escuridão? Toda pessoa que é muito fechada, magoada, se você olhar nos olhos dela, você não vê luz. Você já percebeu isso? Toda pessoa depressiva, muito fechada, angustiada, triste, aquela pessoa que dentro dela, muito rancorosa, os olhos dela chegam até, na hora da raiva, ficar vermelho. Eu já vi isso muito. Muda de cor. Os olhos da pessoa mudam de cor, ficam avermelhado. A própria medicina diz que o nosso corpo ele interage com o que a gente sente. Até quando a pessoa está muito doente e ela está na fé, ela se recupera mais rápido. A medicina prova, a pessoa que se entrega, ela infelizmente perde a vida de forma precedente. Em outras palavras, o nosso corpo reage quando nós estamos bem na nossa alma. E o Senhor Jesus quer fazer isso com você. Mas aquela pessoa que toda hora vem um pensamento contra alguém, você pode não ter mágoa, mas esse é um pensamento que vai gerar um sentimento.
Sabe que sentimento? De inveja. Esse sentimento, ele cria uma mágoa. Aquela pessoa que sempre observa a outra e olha para a outra, chega um momento que ela passa a odiar aquela pessoa. Os ciúmes. Quantos que a mágoa começou pelos ciúmes? E aquele sentimento vai se tornando doentio, até que se torna uma raiva, e aquela raiva uma mágoa. Toda aquela pessoa que é muito preocupada com a outra, e ela se preocupa, aquele sentimento ali vai desenvolvendo também uma mágoa. Você já passou por isso. Cada um de nós já passamos por isso. Sabe quando alguém faz mal para você? Ou falou mal a uma palavra que te machucou? Se você deixar essa palavra, fica aqui, todo dia, toda hora. Chega uma hora que você não quer mais nem olhar para aquela pessoa que você convive, ou vizinho, ou família, trabalho. Você não olha mais para ela, você não conversa mais com ela, você dá mal resposta, você começa a brigar e ali gera uma mágoa. Então percebe que a mágoa não é da noite para o dia. A mágoa ela vai gerando. Você sofreu na infância, a pessoa guarda aquele sentimento, ela faz comparação, compara com o outro, mas fulano não era assim, olha, como eu queria ter um relacionamento assim, ou um pai, uma mãe, ou um filho, como eu queria ser desse jeito, ter isso, e o fulano me fez isso, então aquilo ali gera uma mágoa. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso está em todos os lugares. Isso acontece muito no emprego, mas fulano ganha mais do que eu, e eu faço mais do que ele, e eu sou melhor do que ele, melhor do que ela. Oh, mas ela não merece, ele não merece isso. Então, todos esses sentimentos criam mágoa, ira, percebe que gera brigas, tudo por causa desses sentimentos. Sentimentos simples. Quando a gente fica muito ansioso, a Bíblia fala que lançar de vós toda a vossa ansiedade, porque o Senhor está cuidando de vós. Normalmente, quando a gente fica ansioso, a pessoa não consegue dormir. Você não consegue dormir ansioso. Pessoa ansiosa, tem gente que não come. Tem pessoas que não conseguem fazer nada por causa da ansiedade. E quantas que perdem o casamento porque estão ansiosa com uma coisa, esquece de cuidar do marido, da esposa, preocupada com o problema, causa outro problema. É tão forte quando a gente fala de sentimentos que Davi passou por isso. Davi, a Bíblia fala que ele estava nas malhadas, escondido. Quem olhava para ele não dava nada. Guarda essa frase. Deus não vê sua aparência, Deus vê a intenção do seu coração. Porque Deus não vê o exterior. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, ele disse, porque Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus, o interior, a intenção do coração. O Senhor se faz forte para com cujo aquele coração é fiel, é firme para com ele. O Senhor passa toda a terra os seus olhos. Vários versículos parecidos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte, para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Deus, ele sempre fala disso, porque aqui dentro é algo que ninguém vê, mas Deus, ele vê. E Davi, ele cresceu, era fiel a Deus. Deus o honrou através de Saul, quando ele venceu aquele gigante, ele apareceu, ele cresceu ali em Israel, até que ele parou na casa de Saul, por causa da sua coragem, da sua fidelidade com Deus, da sua obediência. É questão de tempo. Continua sendo fiel a Deus, que você cresce. Não importa qual área, se você for fiel a Deus, obedecer a Deus, Deus vai te honrar. Deus, ele vai te recompensar. Tudo que a gente planta, o nosso Deus, ele é fiel para nos fazer colher. Porém, Saul percebeu um resumo da história. Ele percebeu que Davi era um ungido de Deus, porque Saul desobedeceu a Deus e o profeta Samuel disse que outro havia sido colocado no lugar de Saul. E Saul observava Davi e via que Davi era muito bom, era muito ungido, tudo que ele fazia dava certo. Então, por inveja, Saul perseguiu Davi. Por inveja, fez muita maldade com Davi.
Mas Davi então fugiu do reino de Israel. E aconteceu que Davi teve chance de matar Saul, nas perseguições que Saul fez a Davi. E lá no deserto, entre as montanhas, quando todo o exército de Saul dormia, Davi entrou no meio do exército, todo mundo dormindo, e acredita o que ele fez? Davi matou Saul. Amém? Não. Povo de Deus, Davi não fez isso. Lá em 1 Samuel, a Bíblia fala que Davi cortou a orla do seu manto. E você pode ver, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Percebe que ele ficou triste, Davi ficou triste, porque ele cortou a orla do manto de Saul. O homem que queria matá-lo, ele ficou mal, porque cortou um pedaço da sua roupa. E depois ele gritou: ó rei, eu poderia ter tirado a vida do Senhor, mas eu não fiz isso. E Davi também teve outra chance, quando ele pegou a espada de Saul dormindo, e as duas vezes Saul falou: ó meu filho, me perdoa, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais querer te matar. No outro dia estava lá Saul de novo perseguindo a Davi. Porém, Saul morreu pela mão dos seus próprios inimigos em uma guerra. E Davi assumiu o trono. A palavra se cumpriu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só não deixe nenhum sentimento te matar. Nem ansiedade, nem dúvida, nem preocupação, nem mágoa, nem ciúme. Lembra da vizinha. A gente tem que nos preocupar com a nossa alma, com a nossa vida. E menos com a dos outros. Porque preocupando com a nossa, quem está preocupado com você vai ver sua vitória. Quem está preocupado com você vai ver Deus te honrar. Guarde essa palavra. Não se esqueça disso. Quem guarda o coração, guarda a salvação. Se a ti ajudou essa palavra, mande para alguém, envie. Amigo, família, vizinho, conhecido, curta, inscreva. Esse mundo falta a palavra de Deus. E aqui a gente tem levado um pouquinho de vida, de bênção, para você e para a sua família. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, que cada um que ouviu essa palavra, Senhor, receba força, que o seu coração venha a ser limpo, lançar de vós toda a vossa ansiedade, porque o Senhor está cuidando de vós, e que essa pessoa tenha um coração lavado. Eu te abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer a luz seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o seu rosto e dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Nós vamos continuar falando mais nos próximos dias. Um abraço e é muito bom estar aqui com cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.